Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui novamente para darmos continuidade, aos nossos estudos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no item 95, que vai perguntar o seguinte: morri, cadê Deus? Chegou, Jesus, ele chegou! Eu tô no céu! Claro que você tá no céu! O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar dos temas relativos à perturbação e o conhecimento que nós temos após o nosso desencarne. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos diz sobre este assunto. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam, à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Surpreendido pela morte, o espírito fica aturdido. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Como nós vimos, Kardec nos fala que essa perturbação após o desencarne, ela pode durar mais ou menos tempo, não é? Após a morte, a gente pode ficar mais tempo ou menos perturbado. Mas quando passa esse tempo e essa perturbação acaba, não é? Será que nós passamos então a ter uma visão completa da realidade ou da verdade que é o mundo dos espíritos? Vamos lembrar primeiro, não é? Tratando desse assunto, o que a espiritualidade nos ensina sobre a nossa individualidade. Ouçamos aí mais uma vez Kardec. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela, se não a conservasse? Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Como nos ensinou a espiritualidade, como ela falou ali, né, naquele trecho, nesse trecho que nós ouvimos, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo nós mesmos, não é? Com as nossas virtudes e os nossos defeitos. Então é isso que nós temos que sempre ter em mente. Ninguém vira santo, não é? Ninguém, agora morreu, meu Deus, não. Nós continuamos a ser as mesmas pessoas que éramos quando encarnados. Então, aquilo que nós acreditamos, não é? Ou aquilo que nós desacreditamos, continua conosco após o desencarne. Se nós acreditamos, por exemplo, em Deus, nós vamos continuar acreditando. Se nós não acreditamos, nós vamos continuar não acreditando. Por quê? Porque a gente mantém a nossa individualidade. Diante dessa explicação de Kardec, não é? Aí eu vou lembrar aqui numa reunião mediúnica, não é, que nós fizemos, foram trazidos espíritos europeus para conhecerem o processo da mediunidade, certo? Um deles, né, mais corajoso, porque era uma mulher, né, foi passar pela experiência prática, não é? Então, ela deu passividade e, ao mesmo tempo, ela ia relatando aos outros, né, as sensações que ela estava experimentando. Era um misto de alegria, não é? Por ser algo novo, inusitado, e também de temeridade, porque ela passou novamente, né, a sentir
as sensações da matéria. Depois, por fim, ela falou-nos que muitos que estavam ali, junto com ela, esses espíritos, né, eram espíritos estrangeiros, muitos deles não acreditavam, não é? E não acreditariam, ela falou, não acreditariam que esse processo de mediunidade é possível, mesmo vendo ali, experienciando ela, né, que era do grupo de estudo, porque até então ele só tinha estudado teoricamente, ele estava sendo a prática, né? Era a primeira vez, a primeira prática, e ela falou que haveriam outras, né? Ela mesma falou que muitos, mesmo vendo ali, não iam acreditar, não é? Por quê? Porque ele mantém a individualidade dele, ele acredita naquilo que ele acreditava quando era encarnado. E que o curso, como eu falei, né? O curso estava tendo a primeira aula prática, né? E que ela tinha aceito dar a passividade justamente para mostrar para os amigos dela, né, em virtude da coragem dela que ela teve de passar pela experiência, aquela nova verdade, né, aquele novo conhecimento. Então, essa situação é um indício bem claro que quando nós desencarnamos, nós não ficamos sabendo de tudo, como muitas pessoas acham, não é? Muitos espíritas acham que quando acabar a perturbação, ele vai saber desde a primeira vida dele, as vidas nos outros planetas, vai saber de um tudo. Mais uma vez, ouçamos aí o que Kardec nos ensina sobre esse tema. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam, mas os espíritos inferiores as conservam. Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiverem paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Allan Kardec, em Um Livro dos Espíritos. Assim, meus amigos, diante de tudo isso que nós ouvimos de Kardec e de que nós falamos, né, da prática, né, mesmo quem quer ver Deus, ainda que não deseje morrer, não é? Deve sempre considerar que essa caminhada para você ter essa percepção maior da divindade, ela é longa e ela necessita dos conhecimentos científico e moral, pois as percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Os espíritos conhecem o princípio das coisas, conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Estão vendo? Deus não está. Deus é Deus. Obrigado a todos. Que todos tenham uma boa quinzena, né? Esse era o nosso bate-papo dessa semana. Sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem com Deus e tchau.